Fala, meu nobre, tudo bem? Aqui é o Paulo Conceição, direto de Julianópolis, PA, aqui na minha casa. E no vídeo de hoje eu vou te falar por que o Fluminense vai chegar na final. E eu vou te mostrar isso aqui, provando nas estatísticas. Primeiro vamos falar aqui do jogo do Palmeiras. Nosso Palmeiras aí que estava jogando muito ruim no primeiro tempo. Começa por isso, né? E que tomou o gol no primeiro tempo do Palmer. E cara, por um erro de marcação ali, porra, dava para ter tirado aquela bola. Uma marcação ali muito errada que o Palmer veio cortando por dentro. Tinha um jogador que eu não me lembro o nome, que estava perto dele, que podia ter tirado aquela bola e o cara ficou só olhando, porra. Ficou só olhando pro Palmer cortando por dentro. E aí deixou o cara jogar, ele vai fazer o gol. Ele vai fazer o gol, né? E aí o que acontece? O Palmeiras, porra, perdeu esse jogo por um erro, assim, por uma tática muito ruim que escolheu. O Abel Ferreira escolheu uma tática de, no primeiro tempo, jogar na retranca, assim. Eu vi que o time do Palmeiras ficou muito assim atrás, não estava marcando um pouco mais em cima, não estava assim criando mais chance, nem chutando muito fora da área. E eu percebi que, porra, faltava uma coisa ali, faltava criar mais, se propor mais o jogo, deixar o time mais aberto para poder criar chances. E não houve isso no time do Palmeiras. Infelizmente aí o time do Palmeiras podia ter ganhado do Chelsea, só que não ganhou porque jogou muito na retranca no primeiro tempo. E aí justamente foi o tempo que ele tomou o gol do Chelsea com o Palmer. O que acontece? Porra, aí voltou no segundo tempo. Palmeiras começou jogando diferente, estava propondo, estava jogando mais um pouco para frente, estava marcando melhor. E aí foi lá e fez o gol com o Estevão, aos 53, num cruzamento ali. O Estevão pegou, cortou para dentro, mais para a linha de fundo e chutou. A bola bateu na trave. Porra, e golaço. Golaço do Estevão. Um grande jogador que, aliás, vai sair do Palmeiras agora para jogar no Chelsea, né, nessa temporada agora. E só que o que aconteceu? Depois do empate ali eu vi que o time do Palmeiras estava jogando melhor do que no segundo tempo. Só que, porra, faltou ali se propor mais garra ali, pôr mais em cima. E a gente viu que o time do Chelsea foi administrando o jogo, foi criando algumas oportunidades, que aliás o Chelsea teve mais oportunidades que o Palmeiras e a gente vai falar sobre isso. E porra, nos 83 o Giai faz um gol lá besta por um erro do Everton. Meu Deus, que erro! Se eu fosse goleiro, até eu defendia aquela bola, porra, e eu nem sei agarrar. Uma bola assim que veio, um desvio, mas o Everton tava muito adiantado e a bola passou aqui entre ele, resvalou aqui. Porra, num, no Mundial de Clubes, um jogo de altíssimo nível, se tu comete um erro desse, vai perder o jogo. Vai perder o jogo. Então não pode cometer esse tipo de erro numa quarta de final, assim, um jogo que tá empate, que tinha que segurar para poder levar o jogo para prorrogação, porra. Nem se fosse para levar para prorrogação. Aí o Palmeiras dava um jeito ali, fazia um gol, segurava e mantia. Tá entendendo? Então, faltou ali, assim, mais aquela observação do Everton com o goleiro de se posicionar melhor. Um cara que é muito bom, já seleção brasileira, cometer um erro bobo daquele, eu acho que é fatal, né? É uma coisa fatal porque custou pro Palmeiras a mesma coisa que custou lá na época que o Palmeiras jogou contra o Chelsea no outro Mundial de Clubes. E, cara, é uma coisa muito foda, viu? Fora que no final do jogo, depois que o
o Chelsea fez o gol. O Chelsea começou a jogar um pouco mais para trás, sim, só que continuou pressionando o time do Palmeiras. O que foi que aconteceu? No final, já quase no final, nos acréscimos, o Madueke cortou uma bola para dentro, chutou, quase fez o gol, que bateu na trave. A bola desviou no Everton e bateu na trave, e escanteio. Aí no escanteio chutou outro lance, João Pedro quase faz o gol. E aliás foi o João Pedro que deu assistência para o Madueke chutar para dentro, que ele quase faz o gol. Porra, fica foda, né, pro Palmeiras assim, desse jeito, jogar assim, ter que pressionar o time e sofrer pressão do time, né, do time do Chelsea. Sendo que, lembrando, o Flamengo amassou o Chelsea naquele jogo e o Chelsea estava jogando praticamente dessa mesma maneira que estava jogando contra o Palmeiras. Então, assim, eu acho que tem muito a ver com essa mentalidade dos jogadores que, porra, ainda vê os europeus como aquela coisa assim, pô, os caras são rápidos, os caras são intensos, são bons. Eu já disse pra vocês aqui que o futebol europeu na verdade, é uma propaganda de mídia da Champions League. Eu já falei pra vocês. Porque se você for pegar na história aí, nunca um time brasileiro foi goleado como o time do Barcelona fez com o Santos em 2013 e em 2011. Porque logo em 2011, em 2012, o Corinthians foi jogar contra o Chelsea, que não tinha mundial nessa época, lá no Japão, e ganhou. Né? Ganhou. E o Palmeiras com dificuldade para ganhar do Chelsea, sendo que faltou aquela mentalidade assim do treinador de colocar o time para cima, de propor o jogo. E tu vê que, porra, os jogadores não tava assim, faltava aquela garra, sabe? Aquela garra pra vamos pra cima, vamos fazer um gol nessa porra, vamos botar mesmo assim pra propor esse jogo e ganhar, ou empatar e levar pra prorrogação e aí a gente fazer e segurar. Faltou isso, sabe? E eu acho que foi um erro assim muito crasso do Abel Ferreira em propor esse jogo, né? No início começar jogando na retranca para depois propor o jogo, que já estava perdendo, né? Eu vou falar aqui um pouco das estatísticas para vocês e fazer uma correlação com as estatísticas do time do Fluminense, que jogou muito bem contra o time do Al Hilal, que ganhou do Chelsea, não, que ganhou do Manchester City de 4-3. E tu vê que o Al Hilal, cara, que saiu atrás com um gol polêmico e virou o jogo e depois continuou na frente e matou o jogo na prorrogação. Então, vamos pegar aqui as estatísticas aqui, vou falar um pouco das estatísticas e fazer uma correlação, né, juntar isso para você entender a diferença do time do Fluminense para o time do Palmeiras e por que o Fluminense vai chegar na final. Aí tu vai ter o desfecho total e entender, e aí tu vai ver que eu tô certo, eu, Paulo Conceição, tô certo sobre a minha análise e o Fluminense vai chegar na final, olha, e vai ser contra um grande time europeu, ou é PSG ou é Real Madrid. Final, hein? As estatísticas aqui, passando um pouco aqui para vocês. O Palmeiras, ele teve 7 chutes a gol, né? Não, 7 chutes ele na direção do Chelsea, mas só 2 desses chutes foram a gol. Em comparação, o Chelsea fez 19 chutes, desses 19 chutes, 6 foram na direção do gol. Vou citar posse de bola, 37% para o Palmeiras. Cara,
posse de bola é uma coisa que não tem que ser levado muito em consideração, porque o que realmente importa é o gol, é vencer o jogo. E o Renato Gaúcho fala isso muito bem, e eu vou citar uma coisa que ele disse. Uma historinha aí para vocês entenderem por que posse de bola não é tão importante no futebol. Tinha um cara, um amigo dele, que estava afim de uma mina, e aí essa mina, ele tava papeando ela lá e tal, e aí eu sei que eles saíram pra jantar e tudo, e tava conversando e tal, aí depois terminou de jantar, foi pra balada, e ele papeando ela, papeando. Aí veio um amigo dele, um papozinho de 15 minutos, pronto, levou pra casa e já sabe o final da história. O que é isso pro jogo? Significa que posse de bola, papear, não adianta nada comparado a chutes a gol. Papear, chutes a gol. Levar pra casa. Então, o Palmeiras podia ter menos posse, mas se eles tivessem mais chutes a gol, tinha ganhado esse jogo. Tinha finalizado o Chelsea. Tá entendendo? Tinha mandado o Chelsea pra casa deles. Não foi o que aconteceu, né? Se você for pegar a diferença das estatísticas, o Chelsea, fazendo uma subtração, tinha 12 chutes a gols, tirando os chutes do Palmeiras a mais, então tinha 12 chutes a mais e 4 chutes a gol a mais. Então, é uma diferença muito grande. Não tem como você chutar tanto ao gol e errar muitas vezes. Quanto mais você chuta, maior a probabilidade de você acertar. Se você chutar uma vez, você tem uma probabilidade menor de acertar. Mas quanto maior o número, mais chance você tem de fazer o gol. E aí aqui na posse foi 37-63. Em passes, né, 292 passes do Palmeiras contra 500 do Chelsea. E aí a gente vai fazer uma correlação com o Fluminense. O Fluminense, em comparação, jogando contra o Al Hilal, vou citar Al Hilal, o time que ganhou do Manchester City, teve de chutes 10 contra 15. Então tinha uma diferença ali de 5 chutes a mais para o time do Al Hilal. Chutes a gol 3, Al Hilal 4, uma diferença de chutes a gol. E o Fluminense ganhou, né? Posse de bola 42% contra 58% do time do Al Hilal. 332 passes contra 432 passes do time do Al Hilal. Então aquele negócio, né? Papear, posse de bola, não é essas coisas. O que importa mesmo é chute no gol. Fazer, finalizar e levar a vitória para casa. E falando disso, aí eu vou te falar agora, te dar um exemplo perfeito de por que o Fluminense vai ganhar do Chelsea. E eu vou te confirmar isso falando, as chances que o Fluminense tem de passar do Chelsea, na minha opinião, são bem altas. Porque eu vou te dizer uma frase aqui do Bruno Formiga. E Bruno, você disse isso, tá? Não tem pra onde fugir. Você falou isso que eu assisti seu vídeo. Você disse o seguinte: qualquer time que chegar na semifinal já não é mais zebra. Já não é mais zebra. Ah, Paulo, por quê? Porque o time já enfrentou... o Fluminense já enfrentou a Inter de Milão nas oitavas de final, já pegou o Al Hilal nas quartas de final, o time que ganhou do Manchester City nas oitavas, o time que chegou na final da Champions League. Não tem como desmerecer isso, né? Aí lembrando, o Fluminense é o patinho feio da história. Começou como um patinho feio, não, o Fluminense vai voltar para casa cedo, o Fluminense não vai passar das oitavas porque vai pegar o Inter de Milão. E olha o que aconteceu, né? Futebol surpreende, né, meus amigos?
É uma coisa. Então, a gente vê que, porra, o time do Fluminense tem ótimos jogadores, Hércules, John Arias, Cano, tá entendendo? Ignácio, zagueiraço, que tá jogando muito no time do Fluminense, Thiago Silva, porra, ali porra, Martinelli, que fez o gol contra o time do Al Hilal, golaço do Martinelli dentro da área lá. Então, o time do Palmeiras não fez isso que o Fluminense está fazendo. Apesar do Fluminense estar jogando, como é que eu posso dizer, de maneira mais de marcação, aquele jogo mais tático, mas o Fluminense está propondo e está sendo ofensivo, coisa que o Palmeiras infelizmente não foi, rapaziada. Então, o Palmeiras se foi, né, e o Fluminense está aí. E, cara, eu quero citar uma coisa aqui. O John Arias, ele tá tendo uma ótima atuação no Mundial, cara. O John Arias, ele é um jogador, assim, muito, muito completo, sabe? Faz pivô, marca, toma bola, chuta de fora da área, né? Aquele golaço que o John Arias fez de falta, se eu não me engano, contra o Mamelodi. Não foi contra o Mamelodi, não. Foi contra outro time lá, asiático. E depois também, quase ele faz um gol contra o Inter de Milão, de fora da área, quase. O goleiro agarrou, mas foi um chutaço de fora da área. Então, é um bom batedor de fora da área. E a gente vê que o John Arias é um jogador essencial para aquele ataque ofensivo e criação de jogo para frente do time do Fluminense. E o Hércules, meia, que tem se desempenhado, fez os 2 gols, tanto contra a Internazionale, contra agora o Al Hilal, que venceu do Manchester City. Tem jogado demais, cara. O Hércules, cara, nome de semideus, né? Como diriam os comentaristas da Cazé TV. É o nome de semideus e o cara merece isso. Porque o cara saiu lá do Nordeste, do Fortaleza, veio jogado no Fluminense, assim, não tinha tanta aquela expectativa nele, mas tá provando que merece estar no time principal. Eu acredito que esse Mundial de Clubes vai quebrar muitas crenças e paradigmas que nós brasileiros criamos a respeito dos europeus. E eu te afirmo, o futebol brasileiro vai crescer ainda mais mundialmente com esse Mundial, porque, como diria o Ryan Santos, o Mundial como produto físico, ele flopou, mas como produto digital só cresce. A gente vê que está tendo recorde de audiência já nessas desde as oitavas de finais até agora, as semifinais nos times brasileiros, na Cazé TV. E, cara, eu vou te afirmar uma coisa aqui. Eu acredito que, quando o Fluminense chegar na final, que vai chegar ou contra o Real Madrid ou contra, no caso, o PSG, porque o PSG ganhou do Bayern. Esse vídeo que eu tô gravando agora, o PSG ganhou do Bayern de Munique. E vai ser um jogaço. E vocês vão ver no jogo da final que o Fluminense vai fazer que, cara, não tem comparação. O futebol brasileiro ainda continua sendo ótimo. Um futebol que, porra, não tem comparação em nível de talento, de criação, de entrega, sabe? Entrega dos jogadores para fazer acontecer. Então, eu acredito que a minha análise é essa. E, na minha opinião, o Fluminense vai ser campeão mundial. Eu tô te falando isso hoje, dia 5 de julho, antes da final. Então, eu tô te falando muito antes. O Fluminense vai jogar contra o Chelsea, vai ganhar. E eu vou postar esse vídeo e te mostrar que o Paulo Conceição estava certo na análise dele, porque ele nunca erra, tá? E uma ressalva aqui. O Bruno Formiga disse isso, tá bom?
qualquer time que chegar na semifinal já não é mais zebra. Então a gente já tá vendo aí aquela materialização do... Sabe como é que é, porra? Aquela materialização da vontade de ser campeão do Fluminense, da possibilidade, né? No caso do Fluminense ser campeão mundial, tá? E um time ser campeão mundial no primeiro Mundial de Clubes de um formato diferente, jogando contra vários times europeus, mostra que a gente ainda continua no patamar de ter o melhor futebol do mundo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve e dá o like aí, compartilha, comenta. Se tu acha que eu tô falando merda, comenta também. Pode falar o que quiser aí nos comentários. Se você acha também que minha análise tá certa, comenta aí, compartilha. Me segue nas minhas redes sociais, lá no meu TikTok, Paulo Conceição, no meu Instagram, Paulo Henrique da Conceição 1, tá? E, porra, tem várias análises também no meu canal do TikTok, no qual eu faço cortes daqui. Se tu quiser ver, se tu é um cara que gosta de vídeos mais curtos também sobre análise, eu tenho lá no meu TikTok. Me segue nas minhas redes sociais, se inscreve. Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo.